E para começar o programa de hoje, traduzir esse cenário macro em boas oportunidades reais de investimento, já estou aqui com Larissa Quaresma, responsável pela carteira das 10 ações brasileiras. Lari, obrigada pela participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui mensalmente para falar do cenário para a Bolsa. A Bolsa sobe cerca de 20%, mas aquele investidor que não conseguiu participar desse rally, ainda dá tempo para entrar em outubro? Sem dúvida, eu diria que sim, porque esses 20 e poucos por cento que o Ibovespa sobe esse ano, na verdade, eles enganam um pouco, né? Porque, primeiro que a gente partiu de um patamar muito deprimido no final do ano passado, né? Que em novembro e dezembro de 2024, o Ibovespa caiu 18%, somente em 2 meses. Então, a gente partiu de um valuation, assim, 6 vezes lucro, né? Isso para o Ibovespa, excluindo Petrobras e Vale. Agora, né, com essa alta, a gente está em um múltiplo PL para os próximos 12 meses de mais ou menos 9,8, 9 vezes e meia, né, excluindo aqui Petrobras e Vale. Parece caro, mas não é. Se a gente olhar para a média dos últimos 10 anos, esse múltiplo está em mais ou menos 12 vezes, né? A média aqui do Brasil de 2015 a 2025, que foi um período muito difícil para os ativos de risco brasileiros. Se a gente olhar para os nossos pares, México negocia 12 vezes, Chile negocia 12 vezes, né? Olhando aí a mesma janela. Então, mesmo quando você olha para o mercado como um todo, né, assim, não dá para dizer que está caro, né? As ações brasileiras ainda são muito baratas, né? Aqui mesmo tirando esses elefantes que jogam o múltiplo para baixo. Agora, certamente tem muita coisa que andou bastante, né? E eu acho que é nesse momento que a seleção de ações faz mais diferença ainda, pensando que a gente está, inclusive, na cara da temporada de resultados. Então, eu acho que ainda é o momento de escolher as líderes do seu setor, as empresas com uma alavancagem controlada. Eu estou aceitando uma alavancagem até um pouquinho maior agora, mas não aquela alavancagem que chega a ser perigosa, porque o juro ainda está muito alto no Brasil, empresas em bom momento operacional, né? E que tem gatilhos de curto prazo. Eu acho que isso é importante, principalmente quando a gente pensa em alocação mensal, nessa alocação de curto prazo. Sua carteira das 10 ideias tem um desempenho ainda melhor do que o Ibovespa, subindo quase 30%. Qual é o motor das suas escolhas? Eu não atribuiria esse resultado a nenhuma ação específica. Eu acho que foi um conjunto de ações, né, uma carteira vencedora nesse ano, que a gente adotou exatamente essa estratégia. Pegar as líderes de cada setor, né, com um valuation atrativo, com um bom momento operacional, né? E mais importante ainda, a gente manteve uma sensibilidade a juros maior do que o índice Ibovespa. E essa se provou uma estratégia muito acertada, foi uma estratégia que a gente foi construindo ao longo do ano, a gente não começou o ano assim, a gente começou o ano com uma carteira bem mais defensiva, bem mais alocada em dólar, mais conservadora, e à medida que a gente viu esse cenário de corte de juros sincronizado se consolidar, começando pelos Estados Unidos, e em um segundo momento cortar os juros no Brasil, a gente começou a aumentar o risco da carteira. Então, eu destacaria aqui nomes como Itaú, que sobe 45% no ano, Porto, que sobe também seus 50%, Direcional, né, que dobrou desde que a gente colocou na carteira, e agora a gente está buscando fazer algum tipo de rotação setorial para justamente capturar algumas ilhas aí de valuation, de nomes e setores que ficaram para trás. E para outubro, como é que você escolheu ou encontrou as melhores assimetrias entre risco e retorno? Primeiro, a gente partiu do cenário macroeconômico, que se consolidou com um dólar mais fraco no mundo. Eu acho que isso é um ponto importante que aconteceu no mês de setembro, com o início oficial dos cortes de juros nos Estados Unidos, como a gente esperava, né? E esse carrego menor da moeda americana, né, o juro menor, diminui a atratividade da divisa americana, mas isso se soma a uma série de fatores que já vem diminuindo a atratividade do dólar, né? Aí cito alguns aqui de forma breve. A incerteza na política econômica de Donald Trump, preocupações com o fiscal, com o governo americano enfrentando o risco novamente de paralisação da máquina pública, enfim, uma série de fatores, né, que diminuem essa força do dólar, estimulam a rotação para mercados emergentes e o investimento em ações voltadas à economia doméstica, né? Então, com isso em vista, a gente reduziu um pouco a exposição da carteira em dólar, embora a gente permaneça com uma exposição relevante, e adicionou 2 nomes voltados para a economia doméstica. Um nome do setor de saúde,
que está entrando pela primeira vez na carteira 10 ideias, né, e tem um motivo específico que é Redditor, e um outro nome que está retornando à carteira 10 ideias, que é Direcional. Essa aí uma incorporadora de baixa renda, né? Então a ideia foi um pouco aumentar um pouquinho ainda mais a sensibilidade a juros, mas por meio de nomes com muita qualidade em execução, né, em bom momento operacional e com valuation razoável. E quais os riscos que os investidores não podem ignorar agora em outubro? Olha, globalmente, eu colocaria o principal risco como a volta daquela tese de excepcionalismo americano. Como que isso poderia acontecer? A gente voltar a ver leituras de atividade forte nos Estados Unidos. Porque o que impeliu a autoridade monetária americana a cortar os juros agora foi justamente o enfraquecimento do mercado de trabalho. Então, se a gente vê esse mercado de trabalho voltar a ganhar força de forma consistente, a ponto de interromper o ciclo de corte de juros, eu acho que isso pode representar uma parada técnica nessa tese de rotação de capital para emergentes. No cenário local, acho que a questão eleitoral vai fazer cada vez mais preço. Agora a gente está exatamente a 12 meses da eleição presidencial de 2026 e acho que qualquer mudança no cenário, né, um aumento da probabilidade, né, do governo de situação permanecer no poder, eu acho que isso poderia machucar, né, uma diminuição da probabilidade de um governo mais pró-mercado, mais centro-direita, também poderia atrapalhar. Agora, a gente pensa nisso e se defende disso como? Estando com empresas que performam bem operacionalmente, independente do cenário econômico, né? Então, aquelas empresas que têm alavancagem equacionada, né? Que têm um motor de ganho de mercado próprio, que têm vantagens competitivas versus os seus concorrentes, né? E que têm, então, um valuation razoável, né? Porque, assim, você quer perder dinheiro, é você comprar uma empresa muito cara que ela precifica um cenário tão bom que qualquer decepção, né, engatilha ali uma correção muito grande. Então, a gente evita esse tipo de nome e procura estar nos nomes com valuation razoável e boa qualidade operacional. Isso significa, então, que é melhor o investidor se posicionar naquelas que ficaram um pouco mais baratas do que aquelas que se deram melhor em setembro? Não necessariamente, porque às vezes, né, eu acho que no final das contas a sua pergunta é assim, é melhor você fazer uma compra de oportunidade, né, como um investidor de valor, ou você fazer um momentum trade, né, exatamente, comprar o que está subindo e vender o que está caindo, né, e o mercado tem ciclos, assim, tem momentos que ele é mais de momentum trade, tem momentos que é mais de reversão à média, portanto a compra de oportunidade ela acaba rendendo mais, né, mas eu acho que é muito difícil você precisar qual é o timing que cada estratégia dessas funciona, né? Então, o que a gente faz é comprar boas empresas a um preço abaixo do que a gente acha que ela vale, consideravelmente abaixo, né? Porque a gente busca essa margem de segurança e que tem gatilhos de curto prazo. Então, assim, no final de outubro, né, começam a ser divulgados os balanços referentes ao terceiro trimestre de 2025, ganha mais força no início de novembro, ali na primeira quinzena, que é o prazo regulatório, mas o mercado começa a antecipar. Então, assim, a partir de outubro você já vai ver performando melhor as empresas que têm uma expectativa de resultado melhor, né? E o contrário é verdadeiro para as empresas que têm uma expectativa de resultado pior, né? Então, o mercado antecipa, não tem jeito. Então, a gente olha para esse tipo de gatilho também. E para fechar o bloco, qual que seria aquele setor ou melhor ação que você falaria para se investir agora ali dentro, claro, da sua carteira das 10 ideias, mas aquela que teria ali o pontapé inicial ali para se dar bem em outubro? Eu vou citar aqui Redditor, né, que é uma novidade não só da carteira, mas uma recomendação de compra recente da Empíricos, né? Primeiro entrou na carteira exclusiva para os nossos assinantes e agora está entrando na carteira mensal. É uma operadora de hospitais, né, que tem um histórico aí de quase 40 anos de atuação no mercado, uma empresa familiar, que é a líder do setor no estado do Rio de Janeiro, que mesmo assim tem só 19% de participação de mercado no maior estado em termos de presença dela, né? Então, o setor de operação hospitalar é um setor muito fragmentado no Brasil, tem bastante oportunidade de consolidação e crescimento, e a Redditor, com um balanço menos alavancado, ela se coloca como uma consolidadora natural do setor nesse momento de juro alto, né, que a gente vê muitas operadoras menores passando por dificuldades operacionais, né? Recentemente, a Redditor se juntou à Sul América, na verdade,
verdade, ela comprou a operadora de saúde Sul-América, né? Então, ela deu de certa forma, uma verticalizada na operação. Então, isso traz, inclusive, né, um motor de demanda bem firme para os hospitais que ela inaugura. Então, ela vai lá e inaugura os hospitais. Parte da demanda, né, para popular esses hospitais vem da própria seguradora dela, que é a Sul-América, que tem uma aderência muito grande ao tipo de hospital da Redditor, né, que é um hospital mais voltado para a alta renda, que é justamente mais o público da Sul-América, né? E negocia a um valuation super atrativo quando a gente considera tanto a rentabilidade dela quanto o crescimento dela. A gente projeta que a companhia, nos próximos 3 anos, deve dobrar o EBITDA dela. Isso na esteira da inauguração de novos hospitais e aumento do número de beneficiários da Sul-América, com uma rentabilidade, um retorno sobre capital investido próximo de 20%. Então, assim, se você olhar para outras empresas na Bolsa que têm essas mesmas características de crescimento sustentável e rentabilidade muito atrativa, você não acha elas negociando a 16 vezes lucro para os próximos 12 meses, né? E a Redditor é um desses casos. Então, não dá para dizer que é um múltiplo de graça, né? Porque 16 vezes, quando você olha aí para o Ibovespa, acabei de falar, mais ou menos 10 vezes, né? Então, não é exatamente de graça, mas execução superior merece um prêmio, né? E quando você compara com outras no mesmo patamar, ela está até com um preço bem razoável, tá? Se a gente olhar para outras empresas aí com esse mesmo patamar, tem empresa negociando a 22 vezes, a 20 vezes, né? Então, é bem atrativo, a gente espera que tenha um bom resultado aí no terceiro trimestre, então tem gatilho, né? Então, colocaria aí como principal nome do mês de outubro. E você conferiu 2 das 10 ideias para a carteira de outubro. Para conferir o relatório completo e todas as indicações, só clicar no link da descrição do vídeo. De graça.